Bom dia, estamos aqui para mais um vídeo do Educar Sem Traumas e hoje eu trago para vocês um pouco do link daquilo que nós tínhamos conversado sobre as famílias tentaculares. Vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês. O que são essas famílias tentaculares desse muito falado hoje, tá? São as famílias que possuem essa diversidade. Por exemplo, eu fui casada, tenho um filho, e aí eu me separo, me reencontro com uma outra pessoa que também tem um filho, e nós formamos essa família, né? Filhos só meu, filhos só dele, e podemos gerar os filhos em comuns. Então são famílias de diversos padrões que hoje nós estamos trabalhando. E assim, sem nenhum problema de trabalharmos essas famílias. Por quê? Porque se as partes envolvidas com essa criança que está em desenvolvimento estarem coesas, estarem equilibradas, estarem com objetivos claros, não tem problema nenhum. Basta saber o que cada um será responsável nessa construção dessa criança. Então, dentro desse contexto, precisamos desenvolver essa criança dentro do emocional e dentro da razão. E aí precisamos saber quem é que vai desenvolver a minha criança para esse emocional e quem é que vai desenvolver, vai dar essa razão, vai dar esse norte para essa criança. E aí nós precisamos estabelecer objetivos e estabelecer metas para essa criança. Tá? As literaturas, elas vão nos trazer várias situações, como por exemplo, a criança precisa deixar a fralda, fazer o desfraude, a questão do uso da mamadeira, em que momento essa criança precisa fazer a retirada, em que momento eu penso junto com essa pessoa que está trabalhando dentro da educação, essa entrada na escola. Ou a minha família precisa que essa criança entre mais cedo dentro de uma creche, dentro da escola, enfim. Todas as pessoas precisam estar com objetivos claros do que queremos para essa criança em construção, tá? Então, teoricamente, às vezes ter uma família dita normal, que eu coloco entre aspas, com seu pai, com a sua mãe e as crianças, né? Não necessariamente será uma família de total equilíbrio, porque as partes precisam estar coesas. E de repente uma família que tem os avós envolvidos e várias outras pessoas, um tio que mora com... Eu sou mãe e eu não tenho um marido, mas eu tenho um irmão que pode estar fazendo parte dessa educação, me ajudando nessa construção da família, podem ser mais equilibrados do que uma família dita normal, tá? Então, que nós não tenhamos preconceito na hora dessa concepção dessa família, que nós busquemos sim os objetivos claros e o equilíbrio diante dessa nova geração, desse novo aspecto, né? Dessa nova estrutura familiar. Então, o que vai nos trazer esse equilíbrio são os objetivos e são a clareza de onde nós queremos chegar com essa criança. Não necessariamente partir de um perfil onde um homem e uma mulher gerem uma criança já vai trazer esse sucesso para essa criança, tá bom? Então, que nós possamos visualizar as coisas subliminares, as coisas que ficam entre essa situação e não simplesmente olhar e dizer, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, tá? O que vai dizer, o que vai ser o termômetro, tá, dessa família serão o equilíbrio dessa criança. A criança é um feedback. Tá bom? Essa criança será um feedback. Se a minha criança está
bem, se a minha criança se alimenta, se a minha criança ela é receptiva às normas, às disciplinas, se essa criança cuida, né, do seu corpo, trabalha esse emocional, tem um emocional estruturado. Quando eu falo para ela, olha, filho ou filha, não é o momento disso, vamos sair dessa brincadeira e agora nós vamos fazer isso, vamos tomar um banho, vamos almoçar. Ela será o termômetro, tá? Porque nós vivemos hoje dentro de uma sociedade muito imediatista, tá? Tudo tem que ser na hora e no momento que eu penso, que eu imagino, né? O mundo precisa girar em torno dessa criança e não é muito bem, não é assim, tá? Será que dentro dessa estrutura eu estou preparando essa criança para enfrentar mais tarde as adversidades da vida? Eu preciso me fazer essa pergunta, né? Eu preciso me fazer essa pergunta. Minha filha me trouxe uma coisa muito interessante, que ela falou assim: mãe, algumas crianças da minha sala, quando elas tiram nota máxima, elas ganham presentes dos seus pais. Por quê, mãe? Eu disse, uma coisa a se pensar, né? O que eu vou estar colocando para esse meu filho que tirou a nota máxima e ele ganha um presente? Eu pergunto a vocês e deixo para que a gente pense também. Eu tô construindo o que de valores nesse meu filho, né? E assim, será que esse presente não é para eximir a minha culpa entre pai, entre mãe, essa criança, essa pessoa que está diretamente ligada à educação dessa criança, me eximir de culpa, de não ter feito um acompanhamento necessário na hora das tarefas, na hora dos trabalhos, né? Está privatizando esse momento que seria de pai e de mãe. Não é de pai e de mãe, é de avô e de avó que estão nessa construção dessa criança. Não é de uma mãe e um tio. É de um pai e uma tia. Enfim, essas pessoas que estão diretamente ligadas na construção dessa criança. Então eu dou um presente para me eximir dessa culpa, porque eu preciso trabalhar as minhas questões de malhar, minhas questões profissionais, minhas questões intelectuais, de estar nos mestrados, nos doutorados, e aí eu me eximo desse momento que eu preciso estar de corpo e alma com essa criança, vendo o que ela está trabalhando na escola, o momento da proposta de casa, da tarefa de casa, da lição de casa, já diz o nome, é de casa, tá? Se eu preciso de um local, eu não domino, Aline, eu não domino o que o meu filho está estudando, ok, mas eu preciso estar próximo, eu preciso estar dizendo para ele que ele é capaz, que ele vai conseguir, que nós vamos pegar pessoas corresponsáveis para ajudá-lo e não dar para essa pessoa a obrigação com o meu filho. E aí eu compro esse presente porque existe uma culpa desse não acompanhamento, uma culpa de não estar olhando esse processo de construção do meu filho. E aí, o que eu estou trazendo de reflexão? O que eu estou colocando na minha criança? O que eu estou dizendo para ela com esse presente? Tá? E aí, eu trago vocês, hoje eu estou aqui, de pé no chão, pensando dentro dessa paisagem, né, que é o que nós precisamos pensar. O que eu estou sendo como mãe? O que eu estou sendo como pai? O que eu estou sendo como esse ser humano, esse adulto que precisa estar colocando, desenvolvendo exemplo dentro da minha casa, dentro do espaço do meu lar para essa criança? O que eu estou sendo? Eu estou contribuindo ou eu estou privatizando tudo? Mas eu preciso estar liderando isso. Eu preciso estar, precisa ter ação minha dentro desse processo, tá? E aí eu trago também para a gente pensar sobre as inteligências.
Gardner nos coloca, né, com os seus experimentos, eu gosto muito de trabalhar com isso, porque ele nos elucida nas questões das inteligências. Todos os seres humanos, existem várias inteligências a serem trabalhadas. Existe a inteligência musical, existe a inteligência social, existe a inteligência lógico-matemática, existe a inteligência linguística e outras mais. Esse ser humano é um complexo de várias inteligências, ok? Sendo que, dentro de alguns padrões educacionais, só se dá comemoração dentro daquilo que meu filho vá trabalhar da área do intelectual, da área da cognição. Mas aí meu filho tem outras potencialidades, essa criança tem outras potencialidades e que eu, muitas das vezes, não busco trabalhar. A questão emocional, ela é muito. Se você tem uma empatia pelo outro, se você sabe se colocar no lugar do outro, se você tem uma interação com o outro, isso é muito importante. Não é só aprender a ler e escrever, não é só eu aprender a fazer todos os cálculos matemáticos possíveis, físicos, da química. Eu preciso aprender a me relacionar com o outro. Eu preciso aprender que esse mundo existem normas, existem disciplinas. E que muitas das vezes, se meu filho é altamente intelectual, cognitivo, eu não consigo perceber as outras coisas. E aí eu coloco para vocês a questão do autista, tá? Que nós tivemos aí, dia 2 de abril, esse autista. E eu coloco para vocês, pais de autistas, olhem para dentro dos filhos de vocês, visualize todas as inteligências, todas as potencialidades que essa criança autista possa ter. Não é só ler e escrever. Essa criança, ela precisa ser muito mais. Ela tem, e nós temos perfis de autistas que leem e escrevem, mas a grande coisa a ser trabalhada com ele são as questões de sociais, as questões da fala, da linguagem, né? Mas que nós trabalhemos também no foco de desenvolver e apreciar as outras competências dessa criança. Isso é muito importante. E lembrar que dentro desse papel eu posso pegar várias pessoas que eu poderia dizer que seriam anjos, que poderia dizer que seriam pessoas corresponsáveis dentro desse processo, que são os psicólogos para trabalhar, como trabalhar melhor essa interação social, que são os fonoaudiólogos para trabalhar essa parte da linguagem. Nós, os pedagogos, para trabalhar diversas ferramentas de aprendizagem para possibilitar as potencialidades dessa criança. Mas eu tenho uma coisa a dizer: pai e mãe são os verdadeiros influenciadores das crianças. Pai e mãe, que eu digo, dentro desse processo. Os adultos que estão dentro desse processo, tá? Dessa diversidade familiar que eu já expliquei para vocês, essas duas pessoas, essa razão e essa emoção juntos, coesas, com objetivos claros, precisam estar dentro desse processo. Eu não posso dar para o outro aquilo que eu posso fazer. Eu posso abraçar esse autista, eu posso buscá-lo nesse olho, dentro de uma piscina, quando eu falar com ele, na hora que eu for fazê-lo dormir, Então, buscar várias possibilidades. E uma coisa que eu digo para vocês: como nós devemos tratar as crianças autistas? Iguais a todas as crianças. Iguais. Sem culpa, buscar as potencialidades dele, tá? E não focar, vamos lembrar de focar naquilo que é bom, tá? Não deixando de trabalhar aquilo que ele precisa trabalhar, mas focar, porque aonde eu foco vai expandir, vai ampliar aquilo que eu foco. E as outras questões eu vou buscar essas pessoas corresponsáveis para me ajudar a trabalhar a essa criança autista.
tá? E as outras crianças, a elas precisam ser explicados a elas sobre as dificuldades, sobre a dificuldade de comunicação, que horas ele pode se comunicar com tonos mais fortes, mas dizer para minha criança, ele é igual a você, ele é igual a você, tá? Brinque com ele, busque a ele, seja amigo desse autista, porque ele é igual a você, tá? E eu, enquanto educadora, eu não tenho dúvida disso. Todos os autistas, eu tenho muitos ganhos com autistas, mas o primeiro ganho é a família. Pensar e perceber que eles são os maiores influenciadores dessas crianças, tá bom? Eu vou deixando aqui um muito obrigado por esse dia maravilhoso, tá? Assistam, passem lá no canal, dê o seu ok e muita gratidão mesmo por vocês. Beijos!